Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Acesse promobambambam.banrisul.com.br e participe. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Olá, amigos! Muito boa tarde. Iniciando o nosso Virando o Jogo desta sexta-feira. Hoje é 13 de janeiro de 2022, ao vivo em canal aberto 55.1, também no canal 11 da Claro Net TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. Quero aproveitar e te fazer aquele convite super especial. Vai lá no YouTube da Rede Sul de Televisão e também da EAV TV, bota para inscrever, clica no sininho, ativa as notificações e nos ajuda a espalhar o Virando o Jogo desta sexta-feira ao vivo para vocês. Temos a oportunidade de projetar aí o início de ano da dupla Grenal, porque na terça-feira o Grêmio tem a Recopa contra o São Luís na Arena do Grêmio, jogo das 19h30 e, obviamente, o torcedor gremista está na expectativa da estreia de Luizito Soares. Já o Internacional, um time bem mais completo, um esqueleto que ficou de 2022, contratou Mário Fernandes, permanece, definitivamente conseguiu estender o contrato definitivo para o Wanderson e demais a saída do Edenilson, a saída do Tyson, provável saída do Daniel e tudo isso acontecendo também pelo lado colorado. Para isso, uma bancada super especial que eu tenho a honra de receber nessa sexta-feira para debater muito sobre futebol, dupla Grenal, tem a copinha que está acontecendo e ainda um respingo do que foi a Copa do Mundo. Meu amigo Maurício, colorado, representando os vermelhos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde aos demais colegas da bancada. Boa tarde, pessoal de casa. Começando o ano, né? Definitivamente começando o ano. Próximo dia 21, aí, se não me engano, tem a estreia do Inter contra o Juventude em casa. O último teste vai ser feito nesse sábado contra o São José, no Beira-Rio, ali no CT Parque Gigante. São José, esse que enfrentou também o Juventude no primeiro jogo treino, empate em 2-2 lá em Caxias. Saiu ganhando, tem alguns bons nomes, o time do São José vai ser um teste importante para o Mano, para azeitar o time para o início do gauchão. Daqui a pouco quero saber de ti se te preocupa a demora para anunciar as contratações, mesmo que o Inter não tenha a mesma necessidade que o Grêmio, porque o Grêmio um time todo reformulado, desde o presidente, departamento de futebol, 9 contratações, pode chegar a 10 ou de repente até a 11. O Grêmio começa do zero, o Inter tem um esqueleto, como eu vinha falando, né? Então, para o Internacional, mesmo que sejam contratações pontuais, eu acho que elas já poderiam ter acontecido, né, e ter sido confirmadas. Mas, enfim, tenho a honra de receber pela primeira vez nosso novo colega lá na Rádio Grenal, Rafael Zanotti, tudo bem? Seja bem-vindo ao Virando o Jogo. Obrigado, Barbosa. Prazer participar aqui com os amigos da bancada. E rivalidade Grenal é uma coisa doida, né? Até na intertemporada tem essa correria para equiparar as forças. Tu veio do interior, não lembro? Não, eu morei no Mato Grosso muito tempo, mas sou de Porto Alegre. Mato Grosso, o que rodou o mundo é o nosso Gui Goulart. O nosso Gui Goulart, que semana que vem vai nos visitar aqui também. Ele tem 18 anos e morou em 18 cidades. Consegue entender isso? E torce pro Paraná Clube, mas nunca morou no Paraná. É tipo o Léo Gamalho, que tem 30 e poucos anos, já rodou 40 e poucos clubes. Pode ser. Mas eu acho que ele não joga nem um terço do Léo Gamalho. Mas é incrível, cara. Ele contando a história no dia que ele chegou, acho que o primeiro dia que ele foi pro ar foi comigo. Daí eu fiz o questionáriozinho, né, pra saber com quem que o cara tava mexendo. Não, morei em 18 cidades, tava com a camisa do Paraná Clube. Eu disse, de repente veio do Paraná, né? Não, nunca morei no Paraná. Como assim? Então, de onde é que veio essa paixão pelo Paraná? Eu disse, pelo amor de Deus, tem tanto clube e vai torcer pro Paraná. O Paraná não ganha nada, cara. O que o Paraná ganhou na vida? Luiz Felipe. Segundo me lembrar. Gremista, novos projetos chegando. Exatamente. Em breve vai poder anunciar aí pra galera. Mas é ex-integrante da Rádio Pachola, agora está indo para uma nova caminhada, do qual eu já quero dizer que estamos na torcida pelo sucesso do amigo. Talento existe, trabalhador, merece aí também novas oportunidades. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Virando o Jogo. Barbosa, é sempre uma honra, fico muito feliz. Boa tarde, Barbosa, Maurício, Zanotti. Muito legal a gente poder conversar sobre a dupla Grenal, agora partindo para novos projetos, e vou dizer para vocês, absolutamente nada me abala com o que está acontecendo com o Grêmio nesse momento.
Estou bem entusiasmado com as contratações que o Grêmio fez. Estou ansioso pela estreia de Luis Soares. O que a gente tem ali dele treinando é que ele está até tirando o pé, porque o cara está muito diferenciado mesmo. Só tirando o pé, ele está fazendo 3, 4 gols por treino. Então, assim, não tem como a gente não ficar empolgado. Claro, começo fazendo essa exaltação para depois a gente botar um pouquinho mais o pé no chão. Mas nós, torcedores gremistas, estávamos precisando muito desse tipo de contratação, desse tipo de entusiasmo, propriamente dito, porque foram 2 anos de só sofrimento. Então, que 2023 seja feliz pra gente. Pois é, não tem como ser diferente, né? O Luizito Soares, ele sempre abre a pauta dos programas esportivos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil hoje em dia. Mas eu vi uma cobrança de pênalti do Luizito Soares que rolou na internet aí, que ficou constrangedor pro goleiro. Eu acho que era o Adriel que estava no gol. Né? Cara, ele simplesmente não passou nem próximo da bola. Ele simplesmente, a gente fala no futebol, ele deu aquele probleminha na coluna que o Adriel ficou sem saber o que fazer, né? Uma cobrança perfeita no cantinho, o Adriel caiu por outro lado, mas tem muita qualidade, né? E quando se fala em entrar em forma, cara, eu pelo que eu vi, né, pessoalmente ele, né, e pelas imagens, eu não vejo ele fora de forma. Pelo contrário, tanto que o Grêmio programa a estreia dele na terça-feira, né? Não sei se é entusiasmo demais da torcida gremista. É que o que faz a diferença, na verdade, nesses momentos é como o próprio jogador vê a sua preparação, sabe? Porque alguns jogadores, sim, vão necessitar de um tempo de preparação para poder estarem aptos a entrar em campo, e outros jogadores não. A gente tem ali 2 polos, né, nos últimos tempos, falando de Grêmio, em que a gente tem uma entrevista, por exemplo, do Douglas Costa falando para o Duda Garbi que ele tinha pedido 1 mês e meio para poder entrar em forma, para poder jogar, e que o Grêmio abreviou isso precisando dos resultados naquele Brasileirão de 2021, e isso prejudicou o próprio desempenho do Douglas Costa, e ele justifica isso para o Duda Garbi. E nós temos um Luis Soares que na sua apresentação diz que não acredita em adaptação a outro tipo de futebol, a outro país para poder jogar. Um Luis Soares que diz que já estaria pronto para jogar, e mais, se tu for dar uma analisada nas redes sociais do Luis Soares, tu via ele fazendo treinamentos por conta, ele treinando em casa, com preparação física, aí ele chega no Grêmio, está extremamente bem, então não tem por que a estreia dele não ser na Recopa já, no dia 17. Claro que a gente poderia fazer um mistério, colocar ele talvez num jogo maior e tal, mas também é uma forma de valorizar a Recopa Gaúcha, é uma taça, querendo ou não, alguns vão dizer, mas não é taça. É um campeonato, né? Tá disputando um campeonato, seria uma final. Então, e é um jogo que será na arena. E é uma grande oportunidade de nós vermos uma arena lotada. Então, ter um Luis Soares no time não me parece ter nada de negativo, pelo menos nesse primeiro momento. Ele jogou Copa do Mundo agora, né? Exatamente, há pouquíssimo tempo estava jogando uma Copa do Mundo. Então, é dentro disso que mora o entusiasmo. A gente tem que botar o pé no chão porque são muitas peças diferentes, a gente tem que ver como é que os caras vão entrosar, se os caras vão conseguir entender a ideia de futebol que o próprio Renato Portaluppi tem, mas com isso tudo sendo alinhado, acredito que os resultados podem ser muito positivos, sim. Vocês acham que as contratações do Grêmio, tá? E daí a gente abre um parênteses, coloca o Luis Soares dentro dessas contratações, ligaram um sinal de alerta para o Internacional? Opa, temos que correr para dar uma resposta, ou tu acha que não é por aí? Eu acho que não passa por aí, Barbosa. Exatamente pelo que eu já venho falando, que o time do Inter ele já está pronto. O time do Inter ele vem de um ano acima do esperado, claro que tiveram alguns tropeços, enfim, eliminação contra o Melgar, essas situações que acabaram minando o trabalho. Mas falando em rendimento do Brasileirão, o Inter praticamente ganhou de todos os times. Só contra o Corinthians, que foram 2 empates. Então, assim, o Inter tem um time entrosado, tem um time bem montado pelo Mano e não necessita de tantas contratações como o Grêmio. O torcedor tem que entender isso. O Grêmio, ele precisava fazer uma mudança de cenário. O Grêmio, ele vinha de uma Série B e de um ano muito ruim. O Grêmio não caiu para a Série B sendo um time que lutou e como o Inter caiu. Apesar de chegar na última rodada com chance de ficar, todo mundo imaginava que o Grêmio iria cair porque não tinha desempenho em campo. Então o Grêmio vem de sequências de anos ruins e precisava remontar o plantel. Precisava renovar, trocar jogadores que já vinham há algum tempo
ali com vícios, assim como aconteceu com o Edenilson no Inter, que apesar da qualidade que tem, já tinha vícios. Então, assim, o Grêmio precisava remontar. O Grêmio precisava mudar a fotografia. O Inter não. O Inter precisa complementar. Por isso que eu acho que não tem essa pressão de responder. O Soares é um grande nome, precisava da torcida, desse carinho da direção, de trazer um jogador que a torcida olhasse em campo e, não, esse cara vai decidir o jogo para mim. É a busca da autoestima, né? Exato. A contratação do Soares. Né? Exato. Então a torcida do Inter já tem uns 2, 3 ali em campo que a torcida se identifica. É o Mercado lá na zaga, é o Pedro Henrique no ataque. Então isso nós já temos. Agora falta complementar. Lesão do Gabriel, alguns jogadores que saíram agora, mas sempre com cautela. Lembrando, o Inter tem um problema. Ele precisa vender o almoço para poder jantar. Então, nós precisávamos saber quem iria sair, o espaço que iria livrar na folha para poder agregar o time. Então, tranquilo. Começa o gauchão, observa os garotos da base. O Mano tem observado sim a copinha, tem alguns jogadores que podem ser integrados. Então, assim, com calma, até o final do gauchão, o Inter monta o elenco para poder arrancar o ano aí bem. O Zanotti, ele tá bem acostumado, né? Ficar nesse fogo cruzado, porque lá na rádio sempre tem os identificados e quem fica no meio acaba tendo que apagar esse fogo, né? Isso Tu aí. acha que o Inter daqui um pouco não deve entrar nessa euforia do Grêmio e manter a convicção nessa linha de raciocínio do Maurício? Uma coisa é clara. A missão do Inter era muito menor do que a do Grêmio para construir seu elenco, né? O Grêmio praticamente trouxe um elenco inteiro, né? Problemas pontuais nas laterais, o Grêmio trouxe vários reforços para as laterais, etc. O Inter tinha alguns poucos pontos no elenco, principalmente na questão dos volantes, que tivemos muitas lesões e etc. Mas a missão era bem menor. Só que, assim, essa cautela excessiva, claro que é uma boa estratégia, tu ir observando todo mundo da base, o Inter tem uma excelente base, só que ano passado, por exemplo, trouxe muita gente com pressa, né? A gente viu várias peças de ataque que não deram certo, que geraram muita insatisfação. Então, essa cautela excessiva eu acho que é o que mais preocupa. Até nessa cautela, se a gente for parar para pensar, há 2 anos atrás, o Inter vem adotando a mesma estratégia na hora de contratar. O Inter sempre fica calado, espera o Maurício, que vale 100, ficar sem clube, ficar sem alternativa para poder pagar 50. Pode dar certo, mas pode dar errado, porque tu pode ficar sem opção no mercado, né? Então é meio complicado. Mas se tu parar para pensar, o Inter diminuiu na folha salarial Edenilson, Tyson, e eu acho que poderia diminuir o Vitão, porque vai ter o Mário Fernandes como opção na zaga, tá? Cara, com menos esses 3 jogadores, tu pode fazer uma contratação bem expressiva. As saídas que o Inter teve durante esse fim de ano, essa lacuna que teve do início da Copa até agora, aliviaram bastante. Se não me falha a memória, a folha do Inter não está batendo atualmente 6 milhões. Existe esse fôlego para contratar. Então, assim, lembrando também que a janela agora, que é a janela de inverno da Europa, ela não é tão aquecida. Os times europeus, eles buscam apenas alguns complementos. A troca mesmo é lá em junho, que daí o pessoal quer contratar alguém, manda qualquer um embora para poder trazer o foco deles da janela. Então, assim, eu acredito que a janela mais aquecida do Inter vai ser, sim, junto com a europeia, lá na metade do ano. Pode ser que o Inter acompanhe mesmo. Eu sinto que o mais importante dessa nossa discussão, na verdade, seria tentar entender qual é o objetivo que o clube tem para a temporada, sabe? Porque muitas vezes a gente pauta se o Grêmio está fazendo boas contratações em relação ao que o Inter construiu, ou se o Inter fez boas contratações em relação ao que o Grêmio construiu. E o Grêmio trouxe o Soares. Para o Inter competir com uma contratação do Soares, o Inter vai ter que abrir muito a carteira, e talvez o Inter não precise fazer isso, sabe? E isso pode, inclusive, ser um mal para o próprio Inter, pensar dessa forma. O mais importante, a meu ver, é que assim, o Grêmio teve que abrir a carteira, teve que ir atrás dessas contratações todas, contratar quase que um time inteiro,
porque nós tínhamos muita coisa podre dos últimos anos, sabe? Então tu necessitava de uma mudança de fotografia. Então o Grêmio fez contratações muito interessantes, tipo, apostou no Galdino, buscou um Gustavinho, foi atrás dos melhores jogadores do campeonato do Uruguai, lá o Carbajo, trouxe o Cristaldo. Então trouxe peças que eu julgo muito bem pensadas e que se não tivesse trazido o Soares, já estaria formando um time muito interessante. Só que daí tu traz o Soares pela questão da autoestima que a gente estava falando antes. Claro, o Soares é um jogador que consegue resolver, mas ele também traz essa questão do carinho pro torcedor que está machucado de 2 anos de muita confusão assim, no time do Grêmio. A gente não entendeu até agora por que a gente caiu, sabe? E aí, ao montar esse elenco do jeito que está o time do Grêmio hoje, eu saio de preciso fazer um campeonato digno e não sei se vou conseguir, para talvez eu belisque um campeonato. O Inter tem que pensar talvez da mesma forma. O Inter, no ano passado, foi vice-campeão brasileiro. Então, daqui a pouco, se o Mário Fernandes engrenar, se conseguir trazer uma contratação ali e outra pontual e tal, talvez corrija as coisas que não corrigiu no ano passado para talvez beliscar esse brasileiro. Mas aí tem que ver exatamente isso. O elenco que o Inter tem hoje, ele é suficiente para esse objetivo ou não é o suficiente? Os principais jogadores, né? Fez correto, do Oeste, Fez né? correto. Fez a missão ali, que era... E, incrivelmente, o primeiro. Inter entra em campo na Copinha, chove, né? Não sei, tem Exato. Tem esse detalhe, né? Na quarta-feira, quando aconteceu o jogo da Copinha, mais um jogo com chuva. Não, na primeira rodada... Prejudicado tecnicamente. Na primeira rodada estava caindo o São Paulo em cima do gramado. Não, ontem estava caindo 80% de São Paulo. O primeiro jogo contra o Rosário, eu vi, e impraticável. Impraticável. Não tinha... Tu basicamente não via o gramado. Mas mesmo assim, algumas qualidades individuais se despontam ali. O lateral direito, o Alan Anis, ele é um bom jogador, é um jogador a ser trabalhado para subir para o elenco principal. O Matteo, filho do Amoroso, também tem grandes valências e ele está sendo observado pela seleção italiana para ser convocado para o Sub-21. Se não me falha a memória, é o último ano dele. Tem 3 jogadores que me chamaram a atenção na quarta-feira do Inter contra o Oeste. O Rangel, o Lippe, ele demorou um pouquinho para encaixar no jogo, até em função do gramado molhado, e ele é um cara que tem um passe longo. Mas no segundo tempo ele acertou um passe, meu amigo, pro lado esquerdo, que olha, dificilmente a gente vê isso acontecer no futebol profissional, tá? E o Matheus, isso aí, é um bom jogador também. Eu sinto falta do Enzo não estar recebendo tantas oportunidades. O Enzo é um caso... particularmente, eu não gosto do futebol do Enzo, tá? Eu não gosto do futebol do Enzo. Em outras palavras, tu acha que o histórico familiar está segurando? Exato. Pode ser isso. Eu não gosto muito do futebol do Enzo. Tem um outro jogador do Inter que me chama muita atenção, que é o Jonathan Cauã. Que, claro, quando a gente fala de base, nós temos que ter todo o cuidado. Não é que foi bem numa copinha, que foi bem, vai bem na base, que ele vai ser um bom jogador no profissional. Mas tem qualidades. Bem trabalhado, bem estruturado, digamos assim, ele pode render alguma coisa no profissional. Lembrando, o time campeão da Copinha do Inter tiveram aí o aproveitamento de 2, 3 jogadores que dá para se dizer que foram aproveitados no principal do Inter. Maurício, já pagou o teu IPVA esse ano? Tu sabe, né, Barbosa? Aqui, ó. Ela que comanda. Então, ela tem a conta do Banrisul, eu deixo para ela. Perfeito. Deixa eu aproveitar então e falar para vocês, gaúchos e gaúchas, do Banco dos Gaúchos, porque no Banrisul você ganha muito mais tempo para pagar o seu IPVA do ano de 2023. Acesse agora www.banrisul.com.br/IPVA e confira como pagar com cartão de crédito ou empréstimo pelo app Banrisul. Saiba mais em www.banrisul.com.br/IPVA. Com um recado do Banco dos Gaúchos, vamos a um rápido intervalo comercial e eu já volto com o Virando o Jogo. Fica aí, não me abandona. Já reparou que tudo está em constante evolução? O mundo muda o tempo todo, como esse comercial. Para acompanhar as mudanças no mundo, o Banrisul mudou de visual. E subiu de patamar também, fazendo o maior plano safra da sua história. Com o crédito empresarial, o Banrisul mudou a realidade de milhares de negócios. Como eu ia dizendo,
tudo muda o tempo inteiro. Menos A nossa conexão. Banrisul, nossa conexão transforma. 3, 2, 1, lá vou eu. Que a força que nos faz seguir em frente continue ao nosso lado em 2023. De volta com o nosso Virando o Jogo desta sexta-feira em canal aberto 55.1, também o canal 11 da Claronet TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. E é claro, quero aproveitar de fazer aquele convite especial. Vai lá no YouTube e também no Facebook, te inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho e nos ajuda a espalhar o Virando o Jogo desta sexta-feira. Seguindo nessa linha, eu tenho uma curiosidade porque há um tempo atrás o Internacional ele muito ganhava os títulos das categorias de base. E o Grêmio tem um diferencial, que é revelar grandes jogadores para o time profissional e conseguir uma venda interessante, fazer dinheiro com a base. Tu acha que o Internacional, nesse momento, começa a mudar a forma de pensar a categoria de base? Então, Barbosa, eu acredito que assim, com a chegada do Grossi, nós não podemos falar que o Grossi ele chegou agora, né? Faz 3 anos, mas ainda é um tempo curto. A formação de um atleta ela é muito longa. Então, assim, eu acredito que com a chegada do Grossi, há essa mudança de filosofia. O Grossi, ele fala nas suas entrevistas, ele gosta de deixar claro que a preocupação é mais em formar o atleta, é formar o jogador, desde que ele chega ao clube até o profissional. Então, o Inter formava times competitivos, sim, porque em algumas situações contratava mais jogadores já encaminhados, digamos assim, só para finalizar a formação dentro do clube, para depois pensar em revelar. O Inter mais contratava e queria mais, como é que eu posso te dizer, fazer um time para já lançar no profissional. Ou seja, tu traz o jogador já com uma formação e tu só finaliza aqui para lançar ele no profissional. Essa era a preocupação. Hoje não. Hoje a preocupação que o Grossi muda dentro do clube, e isso é extremamente importante, é essa situação de pegar o jogador desde pequeno, desde jovem, e ir formando ele tanto na questão de educação, cultura desportiva, toda essa situação. O Grossi ele demonstra muita preocupação com o mental do jogador e também com a parte técnica dele. É muito interessante o pensamento do argentino, que inclusive ele teve 4 jogadores que passaram na mão dele na última seleção campeã do mundo, que foi a Argentina. Pegando essa linha, Maurício, tu acha que daqui um pouco o estilo de jogo, desde lá dos 12 anos, 13 anos, até chegar ao profissional, pode de alguma maneira ajudar para que esse atleta ele chegue muito mais preparado no profissional? Eu digo, o estilo de jogo ser trabalhado desde lá do início da base até chegar ao profissional. Porque daqui um pouco o treinador da base tem um estilo de jogo, o do profissional vai ter outro estilo de jogo. Daqui um pouco é um planejamento que tem que ser trabalhado com o profissional, com a base? Eu acredito que o Inter ele vá, com o tempo, ter uma linha de raciocínio nessa questão de tática, de performance do atleta. Então, assim, o que o treinador lá da base, lá do sub-12, digamos assim, ele vai usar, a tática que ele vai usar é muito parecida com a do profissional. Claro que nós temos aí a mudança de treinadores. A cultura do futebol brasileiro, falando de treinadores, ela é numa aceleração muito alta. Então, os clubes mudam muito de treinador. Mas o Inter, eu acredito que ele vai ter uma filosofia e quando o treinador chegar aqui, vai chegar um treinador mais familiarizado com aquilo que o clube quer. Ou seja, o Inter prefere jogar de uma forma mais ofensiva, preenchendo mais o meio de campo, porque isso está lá na base, em todas as categorias. O treinador que chegar aqui, ele já vai ter que estar familiarizado com isso. Então, ao contrário do que acontece hoje no futebol, que o clube se molda ao treinador, eu acredito que o Inter está começando uma linha em que
o profissional que chega aqui, ele tem que se adaptar ao clube e não o contrário. Perfeito, muito bem esclarecido e raciocinado essa base, porque eu lembro que tem vários clubes exemplos no futebol mundial, por exemplo, Barcelona, Real Madrid. Esses clubes, o menino lá com 12 anos, ele já é trabalhado e preparado com o mesmo estilo de jogo do profissional. Ah, mas troca o técnico e vai mudar. Muda o técnico. Mas a maneira que o clube pensa em jogar é o departamento de futebol que eu quero desse jeito. Por quê? Porque a base está sendo trabalhada dessa maneira. E eu acho que é interessante isso, né? Exato. Na verdade, é uma linha bem... eu acho que beira a perfeição, né? Porque... Não é fácil. Não é fácil. E se formos trazer para a vida real, quando tu é contratado por alguma empresa, por algum meio de comunicação, tu que te adapta ao meio. Não é a empresa que vai se adaptar à tua forma de comunicar, à tua forma de falar ou à tua forma de trabalhar. Não, é tu que entra naquelas regras. Então, assim, por que no futebol é diferente? Ah, porque o treinador pensa de uma forma, o outro pensa de outra. Então, assim, se tu pega essa situação, o clube ele pode trocar 3, 4 vezes de treinador no ano, que não vai mudar nada. Ao contrário do que acontece hoje. Hoje tu pega um clube aí, normalmente os clubes que são rebaixados, eles trocam aí 3, 4 vezes de treinador. Por quê? Porque o primeiro treinador é mais defensivo, o segundo é mais ofensivo, o terceiro está tentando ajustar o que foi de errado dos outros 2 treinadores e o quarto só chega para ser rebaixado. Então, assim, o clube desenhando uma linha de raciocínio fica muito mais fácil de tu trabalhar. E, além disso, o jogador ele vem da base já com uma versatilidade, ele se torna polivalente, ele é aquele jogador... Um exemplo que hoje nós temos é o Tauan Lara. Tauan Lara, ele é lateral esquerdo, mas ele joga na ponta esquerda também. Então, contra o Ceará, no campeonato do ano passado, ele acabou jogando na ponta esquerda do Inter. Ele veio com essa versatilidade já da base. Eu acredito que isso vai acabar se tornando cada vez mais comum. Talvez nessa copinha a gente já consiga ver algumas situações dessas. Nós falamos, né, sobre o aproveitamento dessa gurizada na copinha. Falamos rapidamente, obviamente, e citamos o Lipe, o Rangel, e na última quarta-feira, eu particularmente tive a oportunidade de acompanhar lá na Rádio Grenal, um jogo com muita chuva, mas muita chuva mesmo. E o Internacional no primeiro tempo, enquanto estava chovendo, praticamente não conseguiu jogar. O Oeste tomou conta do jogo e me parecia que estava muito mais próximo do gol do que o Internacional de manter o empate, que era o que o Inter precisava para seguir e ser o líder do grupo 24, se eu não me engano, da Copa São Paulo de Futebol Júnior e seguir em Barueri, não precisar fazer o deslocamento porque já está com toda a estrutura lá. Mas no segundo tempo diminuiu a chuva e o Inter cresceu. E com isso apareceu o futebol de mais alguns meninos. E foi quando eu destaquei o Lipe, o Jonathan Cauã, muito bom jogador, que eu acho que tu nos falou também. Cara, eu não consigo entender como é que esses jogadores não são aproveitados, cara, no profissional. Eu acredito que o mais próximo hoje de ser aproveitado no profissional do Inter é o Matteo. Matteo, filho do Amoroso. Ele está sendo especulado na seleção italiana, né, de base, e eu acredito que é o último ano dele como jogador de base. Então, próximo ano aí, o Mano possivelmente está olhando para ele e vai ter algumas oportunidades no profissional, sim. Tem um garoto surgindo ali, que é o Gabriel. O Gabriel, ele é um excelente jogador. Então, vai ter um processo de formação em cima dele e fica de olho que o Gabriel ele vai vir bem para a base do Inter. Agora, voltando pro time principal, pontualmente, quais são as 3 posições que tu acha que o Inter precisa contratar para 2023 brigar por títulos? Eu acredito que o Inter
precise de um camisa 5, apesar de confiar no Matheus Dias, e eu acredito que ele vai ter boas oportunidades aí no Gauchão. Eu acredito que o Inter precisa de um camisa 5, né, para fazer ali a cabeça de área, um reserva para o Alan Patrick e um camisa 9 com um pouquinho mais de grife, um pouquinho mais de respeito. O alemão é um excelente jogador, mas eu acredito que um camisa 9 com mais respeito para amedrontar a zaga é uma situação bem interessante para o Inter fazer. Pois é, tu concorda que o alemão, a cobrança dele vai ser muito maior? Porque hoje o alemão não é aquele que veio do Avaí, que jogou no Novo Hamburgo. O alemão é o titular do Inter, vice-campeão brasileiro, né? Acabou o ano teste do alemão. Acabou. O alemão hoje não é mais um teste. O alemão não é mais um jogador em teste ali, em observação. Hoje, o alemão é o Alexandre Alemão, camisa 9 do Internacional, que fez um excelente campeonato brasileiro. Então, a cobrança dele vai ser conforme o que ele se desenhou, o que ele galgou na carreira dele. Vamos fazer um looping e passar agora para falar um pouquinho do Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Grêmio deu destino para todos os jogadores do transição. Alguns do profissional, outros desceram para o sub-20, outros foram emprestados. Tu tem um Guilherme Azevedo que foi emprestado para o Ipiranga. Tu tem o Ronald Barcelos que foi emprestado para o Caxias. Cara, jogador tinha para dar um destino. Só que o timing do pessoal do Foz também, eles poderiam ficar mais atentos à situação. O Grêmio vai extinguir o transição. Os caras nos devem uma grana. Quem sabe a gente chega neles lá e tenta fazer uma negociação, vamos reforçar nosso elenco. Não teve esse planejamento dos caras, sabe? Aí se fala muito, aí demonstra, né, muito o interesse do pessoal do Foz, muito mais no dinheiro do que no formar um time. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu aproveitar, meus amigos, e falar de qualidade. Quero falar do restaurante Santo Antônio. Tradição e qualidade da primeira churrascaria do Brasil. É isso mesmo, a primeira churrascaria do Brasil. Restaurante Santo Antônio, desde 1935, oferecendo o melhor em churrasco e filés. Na Dr. Timóteo 465, na teleentrega 3222 3130, 3222 3130, ou no site www.restaurantesantoantonio.com.br. Um grande abraço para os nossos amigos da família Aita, o Jorge, o Rafael, o Fabrício. Todos nos recebem muito bem sempre lá no restaurante Santo Antônio. Um grande abraço, obrigado pela parceria, tá bom? Vamos a um rápido intervalo comercial e eu já volto para fechar o Virando o Jogo desta sexta-feira. Fica aí. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro, cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Conheça a Thomson. Solução gestão de lavanderia. Solução rastreabilidade de enxoval no giro. Solução controle de ativos. Solução rastreabilidade de paciente. Solução controle de evasão. Tire seu projeto do papel. www.thomson.com.br.
De volta com o nosso Virando o Jogo desta sexta-feira ao vivo em canal aberto 55.1, também no canal 11 da Claronet TV e nas plataformas digitais da Rede Sul de Televisão e também da EAV TV. Vínhamos conversando aqui nos bastidores e perguntei para o Maurício a saída do Tyson, não escutei a tua opinião ainda. Não tem muito o que dizer, né, Barbosa? É simples e básico. Tem, né? É simples e básico. Hoje a gestão do Inter, querendo ou não, ela está numa forma bem profissional, né? Tu repara que acontecem erros de contratações, mas esses erros eles são corrigidos. Brian Romero chegou na metade do ano, não rendeu o esperado, já foi repassado. Tyson chegou, teve os problemas, apesar dos problemas pessoais, isso não afeta o rendimento, a gente entende essa parte, mas assim, ele não vinha correspondendo. Talvez nos bastidores ele também não vinha correspondendo o esperado, porque às vezes se falta dentro de campo, ali nos bastidores tu compensa com alguma coisa. Então assim, é um jogador que se tornou caro, que pesava na folha, então a melhor coisa, há 3 meses de acabar o contrato, é tu finalizar esse contrato e tu dar a oportunidade dele chegar na Europa nessa lacuna, nessa janela que tem no meio do ano. Então ele chega lá no PAOK da Grécia e vai jogar, vai fazer o que ele quer fazer. Como ele gosta de postar no Instagram, por exemplo, ele vai fazer um ano de 2023 diferente para ele. Acredito que vai jogar ali uma temporada e meia. Tá, mas vai ter vontade de jogar lá, por que não teve vontade de jogar aqui? Porque, tipo assim, algo que eu me posicionei na rádio que deu até uma crise na madrugada lá, de que e alguns acabaram acusando, né, o torcedor, o ouvinte, que participa conosco lá no WhatsApp, também no telefone, vocês ficam protegendo a direção do Internacional e tudo mais. Eu digo, não é questão de proteger. O ponto é o seguinte, se vocês conseguirem me convencer de que o Tyson entregou algo compatível a R$800 mil por mês, que era o salário dele, eu acho que está tudo certo. O problema é que ele não entregou da mesma maneira que ganhou. Teve até um ouvinte que usou a expressão, ganha como craque, mas não joga como craque. Assim, ó, todos nós aqui sabemos que por dar uma opinião pública nós temos que ter algum cuidado nas palavras que usamos, né? Mas, ao meu ver, o Tyson esperou demais do Inter. E quando chegou, a fotografia do vestiário já não era aquela que prometeram para ele. E eu não estou falando de direção. Eu estou falando de uma herança de capitania, de uma herança de liderança. Eu acredito que o Tyson acabou se decepcionando. Mas vocês não acham que daqui a um pouco foi criado muita expectativa? Vamos fazer uma análise, e não precisa ser gremista, não precisa ser isento, não precisa ser colorado. Futebolisticamente falando. Gente, o Tyson nunca foi craque. Nem quando saiu do Inter. Nunca foi craque? Craque, nunca. Uma prova disso, que foram 10 ou 11 anos, no Shakhtar. Nunca teve uma saída para um grande clube. Por exemplo, o Fred foi na mesma linha dele e saiu. Rodou, está em outros clubes. Saiu, o Douglas, o Luiz o Adriano, Fernando. O Luiz Adriano, que Luiz não Adriano. é craque. Então, tipo, a gente precisa separar o Tyson colorado, ídolo do torcedor, que hoje já não sei mais se é ídolo, tá? Mas ele nunca foi craque, eu tô enganado. Não, nunca foi. É que a questão é Copa 2018. Acho que isso faz com que nós tenhamos uma visão muito diferenciada, tanto sobre o Douglas Costa, quanto sobre o Tyson, assim, de olhar para os caras e pensar, eles vão resolver. Se tu for pensar no Douglas Costa, por exemplo, tá, e trazendo para o universo gremista. Quando ele veio para o Grêmio, claro que eu fiquei entusiasmado por ser um jogador que jogou a Copa de 2018, por ser um jogador que estava na Juventus, por ser um cara que passou pelo Bayern, anos de Bayern, né? Então uma carreira consolidada na Europa, mas que se tu pegasse os números dele, nunca foi artilheiro, nunca teve grandes números de assistências, ele é o cara que pega a bola e vai para cima e ele deixa todo mundo constrangido.
E o Grêmio, e aí o que a gente pensou? Cara, se ele faz isso jogando no Bayern, ele vai vir pro Campeonato Brasileiro, e o artilheiro que ele nunca foi, ele pode ser. O assistente que ele nunca foi, ele pode ser. E aí, transferindo isso pro Tyson, é a mesma coisa. Se o cara tá jogando consolidado na Europa, vai para uma Copa de 2018, ele vai chegar no Brasil e não tem como ele não se destacar. E talvez essa seja a expectativa que se faça, né? O que eu vi do Tyson, tá? A expectativa, falando por mim, a expectativa que eu criei no Tyson ele se adaptou a jogar na função de 10 no Shakhtar. Eu acreditei que ele pudesse vir ao Inter e exercer essa função de 10. Não ter uma herança de D'Alessandro, não herdar a capitania do D'Alessandro. Eu achei que ele pudesse chegar e ser o meia que a gente tanto precisava com agilidade. O jogador rápido no meio campo, do pensamento rápido. Não rendeu, coloca ele na ponta onde ele sempre rendeu. Continuou sem render. Então, assim, o Tyson impressiona no primeiro jogo dele, que, se não me falha a memória, foi contra o Olímpia, que ele, como nós falamos no futebol, ele pifou todo mundo. E assim, eu, particularmente, tá? Eu não consigo entender idolatria. Tu tem que separar o jogador vencedor, que vai lá e vira um ídolo, do jogador identificado. Porque, desculpem a todos, mas identificado o Tyson é identificado. O Heitor é identificado. O Lucas Ramos é identificado. Eu estou falando de 3, eu estou falando de um que já passou, de um que fracassou e de um que é promessa. Os 3 são identificados. E eu não posso pegar essa identificação deles e colocar como ídolo. Eu não posso justificar o salário do Pedro Henrique porque ele é colorado. Não posso falar que o alemão é craque porque ele é colorado. Então, assim, o Tyson, ele é identificado. Ídolo, para mim, ele não é. Ele teve... ele venceu a Libertadores e tudo mais, mas é como eu sempre digo, é uma tecla que eu sempre bato. O Juliano foi o cara mais decisivo da Libertadores de 2010 para o Inter. Quantos jogos o Inter precisava de um gol e o Juliano achava esse gol? Tu acha que o Inter vai sentir falta do Edenilson, Zanotti? É um ciclo que se encerra, né? E, assim, até as opiniões foram muito divididas, mas todo mundo sabe da qualidade do Edenilson. O Edenilson tem bola para jogar em qualquer clube do Brasil. Só que ele faz parte de, digamos, um elenco que vem desde 2018, 2019, por aí, que vem batendo na trave. E sempre batendo na trave, e assim, isso pegou um desgaste gigantesco com a torcida, que está cansada, assim, de ficar nesse quase. E depois que o Edenilson vai para a seleção brasileira, ele cai de rendimento, o negócio começa a ficar mais extremamente complicado. Eu acho que foi um final de ciclo ali tranquilo, sabe? A torcida, digamos, não queria mais, queria renovação, e o atleta queria outro. Não foi conturbado, igual, por exemplo, do Tyson, que eu vou até retomar o assunto rapidamente, que já é de anos atrás, essa história de que Tyson quer voltar para o Inter, o que falta é a liberação do Shakhtar. Então, isso que se criou foi um negócio gigantesco que foi acumulando até a volta do Tyson. Na volta do Tyson explode. Porque às vezes o jogador faz um esforço para voltar e daí parece que o clube fica meio que numa obrigação de aceitar tudo porque o jogador fez um mega esforço para voltar. Isso. Fez um mega esforço para voltar, mas tá pingando 800 na conta. Isso aí. Então, o Tyson não é realmente esse ídolo da torcida, ele é extremamente identificado, sim. Né? Ele vai lá para a torcida, comemora junto, beleza. Isso qualquer um faz. E ele foi um jogador muito importante quando estava no Inter, depois que saiu, ficou, sei lá, se ele estava no Shakhtar o tempo todo, o Shakhtar está vez ou outra na Champions League, é porque tinha alguma utilidade. Então, isso que se criou, essa imagem de que o Tyson ia vir aqui resolver os problemas, porque se ele tinha alguma utilidade para o Shakhtar, claro que vai ter para o Inter, claro que vai ter bastante. Não teve. Tem uma coisa, assim, olhando bastante de fora, né? E agora que eu não estou mais trabalhando na Paixão, dá para falar um pouquinho mais de internacional também. Mas olhando bem de fora, o que me dá a impressão é de que tanto o Tyson quanto o Edenilson, eles passaram por um processo de desgaste, muito por essa questão de bater na trave, como vocês bem mencionaram, mas muito também, me parece, pela necessidade que tinha de colocar ele em campo a qualquer custo. Porque o Edenilson é um cara muito importante. Faltou ponta direita, o Edenilson vai para a ponta direita.
Ah, faltou ponto esquerdo, vai Edenilson para ponto esquerdo. Ah, faltou o primeiro volante, vamos botar Edenilson de primeiro volante. E a mesma coisa me pareceu, né, olhando de fora, que o Tyson passou por esse processo. Ah, o Tyson ganhou 800 mil, ele é ídolo, tem que jogar, não sei o que lá. Faltou o meio armador, vamos botar o Tyson. Faltou o ponto esquerdo, vamos botar o Tyson. Faltou centroavante, vamos botar o Tyson. Me parece que isso também ajudou a desgastar a imagem dele, sabe? O que eu vejo muito em relação ao Edenilson, tá? O Edenilson, ele chamou uma responsabilidade que não é dele. O Edenilson, ele nunca foi craque, o Edenilson nunca foi um jogador decisivo. Então, o desgaste que acontece com a torcida é porque ele se propõe a ser esse cara. E é uma situação que eu sempre cito, que é, por exemplo, quando, se não me falha a memória, foi quando o Bolívar saiu, que a abraçadeira caiu no Guinha Azul. O Guinha Azul usou a abraçadeira em 2 jogos e falou, não é para mim, tirou a abraçadeira e escolham um outro capitão. E se eu não me engano foi aí que o D'Alessandro entrou como capitão do time. Então, assim, para mim faltou humildade do Edenilson em reconhecer que ele não é o capitão, que ele é sim um bom jogador, que ele tem espaço nos outros 19 clubes da Série A, mas que no Inter já não rendia mais. Fechou. Teríamos assunto para mais 2, 3 horas de repente, mas enfim, o tempo é curto e passa rápido. Maurício, obrigado mais uma vez e um bom final de semana e até a próxima. Obrigado, Barbosa. Como eu costumo dizer, teu chamado é? Uma convocação, né? Então tá. Principalmente quando tiver churrasco envolvido. E agora pode ser que tenha futebol. Meu Deus do céu, aí que mora o perigo. Rafael Zanotti, obrigado, cara, mais uma vez aí pela presença. Seja sempre bem-vindo. Quando tiver de bobeira, vem nos visitar aí. Te agradeço imensamente aí pelo convite. Foi muito bom conversar aí durante essa 1 hora com os colegas aqui, contigo. Sempre um prazer dividir esse espaço aí no ar. Valeu. Grande abraço. Bom trabalho lá na Rádio Grenal. Luiz Felipe, sucesso nessa nova caminhada, mas não nos abandona aqui, né? Não, nunca. Zanotti, Maurício, Barbosinha, uma honra poder participar aqui do Virando o Jogo. Sou fã do programa, sou fã do Rogério Amaral, um abraço para ele também. Grande Rogério. E, cara, novos projetos agora. Próxima semana vamos lançar um novo projeto. Não vou contar muito mais, mas quem quiser saber também pode me seguir no meu Instagram, Elisef Macedo lá, que em breve também vou estar divulgando as informações. Mas muito obrigado e eu tô no Futebol e no Churrasco também, tá? Valeu, boa, vou adicionar vocês no grupo lá. Para vocês, um bom final de semana. Voltamos na segunda-feira, à 13h. Aquele abraço. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Acesse promobambambam.banrisul.com.br e participe. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.